Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas às nossas conversas com alma. Eu sou a Natália Rodrigues, do perfil Pés na Terra. Eu sou a Liliana Pereira, terapeuta Liliana Pereira. É assim que se designa o teu perfil, não é? É assim que se designa o meu perfil. Exatamente. Então, nesta primeira de muitas conversas, esperamos nós, vamos apresentar-nos, porque há aí, com certeza, muita gente que segue a Lili que não me segue a mim e vice-versa, e mesmo quem nos segue, com certeza que haverá situações, pontos da nossa vida que não conhecem. Então vamos começar por fazer uma apresentação. Boa. Eu também vou descobrir aqui algumas coisas sobre a Lili. E eu sou a Natal. Ora, exatamente. E então, Lili, onde é que nasceste? Vamos começar por aqui. Ora bem, eu sou daqui, do Minho. Sim. Nasci em Vila Nova de Famalicão. Certo. Mas só foi, assim, digamos assim, uma pequena estadia dos meus pais, porque eu sou de Vieira do Minho, digamos assim, de uma aldeia de Vieira do Minho, na encosta da linda Serra da Cabreira, com vista sobre o Gerês, que toda a gente conhece. Muito bem. E tu, meu anjo, de onde é que tu és? Eu desci um bocadinho, nasci um bocadinho mais a sul. Os meus pais moravam no concelho de Sintra, que fica ali próximo de Lisboa, e na altura que se aproximava o parto, os meus pais acharam por bem que eu deveria ser alentejana, e a minha mãe foi para o Alentejo, foi para a casa da minha avó paterna, e foi lá que eu nasci. Sim, eu ainda sou do tempo em que se nascia em casa. Uau! Pois, não vamos agora pensar na minha idade, isso não interessa, mas eu nasci. Eu nasci em casa dos meus avós paternos e tenho o privilégio, e ainda hoje em dia, quando for de férias ao Alentejo, poder ficar no mesmo quarto onde nasci. E a minha ligação ao Alentejo é muito forte. Eu realmente só fui lá nascer, passar 15 dias, a minha mãe já estava recuperada para fazer a viagem, regressou a casa, mas a verdade é que eu nasci no Alentejo, eu sou alentejana. Nasci no concelho de Santiago do Cacém, que fica ali mesmo ao lado de Porto Covo, e o Alentejo costuma-me preencher a alma, e acredito que não foi por acaso eu ter ido nascer ao Alentejo. É isso, sou alentejana. Maravilha! Sim. Então, essa casa era da tua avó? Era a casa dos meus avós paternos, sim. Provavelmente isso aconteceu para honrar a tua ancestralidade. O que fazia a tua avó? Provavelmente. Os meus avós eram pessoas simples, que viviam da agricultura, e a minha avó era aquilo que atualmente nós poderíamos designar de curandeira. Só podia. Porquê? Portanto, a minha avó faleceu, eu tinha apenas 7 anos. Tenho a imagem dela, mas não tenho grandes recordações do contacto com ela. Mas por aquilo que o meu pai vai contando, que a minha tia vai contando, a minha tia reside ainda hoje nessa casa, que é onde eu vou passar férias, tenho esse privilégio. E a minha avó, por exemplo, quando os vizinhos tinham algum problema com o gado, que torciam uma pata ao gado, então iam lá e ela fazia uma reza com uma agulha e com um lã, e os animaizinhos lá ficavam curados. Lá ficavam melhores? Exatamente. Quando havia tempestades, também, meu pai diz que se lembra perfeitamente de ela fazer umas rezas para a tempestade passar e sem haver problemas maior. Quando as pessoas faleciam, isto é muito interessante, quando as pessoas faleciam, levavam um pão à minha avó e a minha avó fazia uma reza com aquele pão para a pessoa falecida. Uau! Sim. E o meu pai conta que eles eram crianças e, claro, eles queriam era ir comer o pão e eles, não, nesse ainda não podem mexer. Porque eu ainda não fiz essa reza. E não sei se o universo
Sem Quis que eu dúvida. fosse nascer ao Alentejo. Exatamente. Sim, Sem sim, dúvida, tu foste escolhida para, no teu sistema familiar, honrar essa tua avó maravilhosa. E daí esses 15 dias. E, neste momento, ainda poderes ir a essa casa. Quem é que Verdade. pode ir àquela casa e àquele espaço onde nasceu? Verdade. É maravilhoso. É. Sem dúvida. Eu sinto-me lá sempre muito bem. Eu gostava muito que aquela casa pudesse permanecer na nossa família. Fantástico. É verdade. Boa. E depois, como é que... Depois, portanto, cresci numa aldeia também. Uma aldeia da zona rural do concelho de Sintra, que se chama Sabugo, que era onde os meus pais já viviam e onde eu passei a minha infância tranquila. Eu era uma menina muito bem comportada. A minha mãe diz que me estendia uma manta no chão, punha-me uma boneca e podia estar à vontade e ir à vida dela, que eu lá estava sossegadinha, não é? Depois cresci, confesso que a adolescência já não fui assim uma menina tão bem comportada. Ou seja, foste o contrário de mim. Eu era uma menina completamente irrequieta, Sim. com 30 coisas para fazer ao mesmo tempo, sempre com a minha cabecinha no ar, mas como adolescente foi um amor. Fez mesmo ao contrário. Exatamente. Porque os adolescentes normalmente não do que iriam. Não. Foi um amor. Não. Eu, assim, não fui, propriamente, não posso dizer que propriamente tenha sido uma adolescente rebelde, mas não era aquela menina tranquilinha. Comecei a querer viver a vida, a querer, enfim, despertar para o mundo, não é? E tive uma adolescência bastante